Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Maria Eduarda e vamos para mais uma revisão sobre o sistema excretor. Dessa vez nós vamos trabalhar um pouco, expandir um pouco sobre o sistema urinário, conhecido também como sistema excretor. Bom, o objetivo desta aula é caracterizar morfologicamente o processo do sistema urinário e seu processo. Nós vamos entender como se dá, como é constituído o sistema urinário e como ele funciona, né, como parte do nosso organismo. Primeiro, vocês já pararam para refletir como o seu corpo trabalha para eliminar o que ele não mais precisa? Fica esse questionamento que vocês podem estar respondendo ao final dessa aula. Vamos lá? Gente, primeiro, o sistema urinário, ou também conhecido como sistema excretor, é um sistema que vai principalmente trabalhar para eliminar as excretas do nosso corpo, excretas em forma líquida, né? As células dos rins realizam seus processos metabólicos, dos quais restam resíduos, ou seja, resíduos daquilo tudo que o nosso organismo não necessita mais e de alguma forma precisa ser colocado para fora. E esses resíduos são conhecidos como excretas, né? O processo de eliminação desses resíduos é a excreção. Por isso que o sistema excretor é chamado dessa forma também. Bom, uma curiosidade, que há quem compare os rins a um filtro do sangue. E é quase exatamente isso. Mas por quê? Do líquido que passa por essa filtração, que é o plasma sanguíneo, os rins retiram tudo aquilo que ainda é útil ao nosso organismo e conduzem esses materiais de volta ao sangue, o que evita desperdício de algumas substâncias, nutrientes que são necessários ao nosso organismo. Ou seja, os nossos rins, que são os principais órgãos do sistema excretor, eles vão filtrar o nosso sangue e, além de fazer essa filtração, fazer essa seleção e de eliminar as excretas, que é um processo muito importante para o equilíbrio do nosso organismo, elas vão também reaver esses materiais que podem ser desperdiçados, como no caso da glicose, das vitaminas, dos sais minerais. Eles podem ser desperdiçados, mas os rins exercem uma atividade que os traz de volta para que a gente recupere e que não haja esse desperdício. Então, é uma atividade de muita importância. Bom, os rins e as vias urinárias, eles constituem o sistema urinário, que são os órgãos, né? Principalmente nos mamíferos, no caso, como nós estamos incluídos, que é muito eficiente nessa limpeza do organismo, como eu falei, de manter esse equilíbrio. Os rins recebem o sangue a ser filtrado, que é rico em oxigênio, necessário à sobrevivência através das artérias renais, que é essa artéria que está na imagem da cor vermelha. Lembrando que essas cores são fantasiosas. Através das artérias renais, que se transformam, que se ramificam, vão se tornando cada vez menores dentro dos rins, chamados de arteríolas. Vai se ramificando até se tornarem essas arteríolas. Então, essa ramificação de vasos entra em contato direto com a unidade excretora do rim, o néfron. É
é nesses néfrons que vão estar presentes nos rins, é nessa unidade que vai ocorrer a filtração em si. Então, o sangue entra pelas artérias renais e, após ser filtrado, ele sai pela veia renal, livre de excretas e rico em gás carbônico. Bom, eu não sei se vocês conhecem alguém que faz, ou se vocês já ouviram falar em alguém que faz processos de hemodiálise. Bom, essas pessoas elas enfrentam problemas renais, problemas nos rins. Então, nas muitas clínicas que realizam esses processos, eles têm uma espécie de máquina. Essa máquina vai exercer o papel dos rins, ou seja, o paciente ele senta perto da máquina, onde os profissionais realizam auxiliando esse processo. Ele vai filtrar o sangue do paciente e vai, depois de purificá-lo, digamos assim, ele vai ser colocado de volta no paciente. Ou seja, essas máquinas desses processos de hemodiálise vão fazer o papel dos rins dessas pessoas que não têm, digamos, de certa forma, o seu rim saudável. Bom, vamos conhecer aqui a estrutura desses órgãos, desse sistema. Primeiro, nós temos os rins, onde a gente já conheceu um pouquinho no slide anterior. De cada rim sai um tubo, os ureteres, são dois pares, um par quer dizer, dois ureteres, que levam o produto da filtração e reabsorção da urina até um reservatório chamado bexiga. É na bexiga urinária que tem por função armazenar a urina, que em seguida ela será expelida através de outro órgão chamado a uretra. Então, esses são os principais componentes do sistema urinário. Bom, a função dos rins. Como principal função, os rins têm a função de manter o equilíbrio entre água e minerais. Se não houver essa função, essa atividade, nosso corpo retém muito líquido e isso não é bom para o nosso organismo, assim como outros processos ruins podem ser desencadeados. Também a filtração e excreção dos resíduos de alimentos, medicamentos e toxinas. A regulação também da pressão arterial, além da secreção de alguns hormônios. Por isso, pessoas que, às vezes, ao longo de um grande período, tomam medicamentos por um longo tempo, podem futuramente desenvolver alguns problemas renais. Bom, gente, recapitulando o que nós vimos nessa aula. Nós aprendemos sobre o sistema urinário, nós caracterizamos os órgãos que participam desse sistema, nós mencionamos algumas funções desse sistema e uma das principais, que é manter o equilíbrio do corpo. Bom, essas foram as referências utilizadas nessa aula e eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até logo!